E aí, hoje a gente vai fundo em uma das narrativas mais, acho que, fundamentais da humanidade. A segunda história da criação. Vamos analisar passo a passo o que o texto de Gênesis capítulo 2 realmente nos conta, olhando só para o que está escrito ali, sem tirar nem pôr. Essa é a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada. A gente vai explorar como esse texto tão antigo define as bases para o propósito humano, para o companheirismo e para as primeiríssimas regras que governaram a existência. Então, bora lá! O interessante aqui, e algo que às vezes passa batido, é que a história não começa com um ato de criação, sabe? Mas sim com o fim dela. O primeiro grande tema que o texto apresenta é o descanso. Logo de cara, o texto já manda a real. Tudo está pronto. Acabou. A cena que ele pinta é de um mundo completo, perfeitinho, só esperando pelo próximo ato. É como se fosse um carimbo de concluído na criação do universo. E aí o foco muda. A gente sai do geral e vai para um dia bem específico, o sétimo. O texto diz que, nesse dia, Deus descansou de todo o seu trabalho, deixando bem claro que esse dia era diferente de todos os outros 6. Agora, a parte mais legal é que o texto não fala só de descanso. Ele diz que o sétimo dia foi abençoado e santificado. Quer dizer, ele foi separado, colocado num lugar especial, sagrado, e o motivo foi justamente esse descanso divino. Ok? Saindo do descanso, a narrativa dá um zoom, sabe? A gente sai dessa escala gigante cósmica e entra num relato bem mais pessoal, bem mais de perto, sobre a criação do primeiro ser humano. A imagem que o texto nos dá é bem curiosa. A Terra já está lá, a água também, mas o mundo parece estar em compasso de espera. Faltava a peça principal. Alguém para cuidar de tudo aquilo, para cultivar o solo. E aí vem a solução. E ela é descrita em 3 passos bem pessoais. Primeiro, a formação a partir do pó da Terra, o que cria uma conexão direta com o planeta. Segundo, o sopro da vida, um ato divino e superíntimo. E terceiro, a transformação em alma vivente. É quase um trabalho de artesão, sabe? Uma criação feita à mão que coloca o ser humano num lugar totalmente diferente do resto. Bom, com o homem já na cena, a história precisa de um palco. E que palco! Um jardim super especial. E claro, junto com o cenário vem a primeira instrução. O Jardim do Éden, então, é descrito basicamente como um paraíso. Plantado por Deus, cheio de árvores lindas e com frutas deliciosas. Mas no meio de tudo isso, o texto faz questão de chamar a atenção para 2 árvores bem específicas, que vão ser super importantes mais para frente, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E para ninguém achar que isso é só uma historinha inventada, o texto joga umas referências geográficas bem reais. Mencionar rios conhecidos como o Tigre e o Eufrates conecta a narrativa com o mundo que o pessoal da época conhecia, tornando esse jardim um lugar bem mais concreto. Então beleza, o homem está no jardim. Qual é a primeira missão dele? A resposta é direta: trabalhar e cuidar. Ele não foi colocado lá para ficar à toa, mas sim com o propósito de cultivar e proteger o lugar. Isso já estabelece de cara essa ideia de que a gente é uma espécie de zelador, sabe? E claro, com uma tarefa vem uma regra. É tipo, olha, pode aproveitar tudo, tudo mesmo, menos uma coisa. A liberdade é imensa, mas existe um limite bem claro. E o aviso sobre o que acontece se a regra for quebrada, nossa, é bem direto e bem sério. E é aqui que a história dá uma virada. Pela primeira vez em toda a criação, o texto aponta um problema, e a trama toda se volta para tentar resolver a solidão do homem. Essa frase é um motor que vai impulsionar o resto do capítulo. Pensa só, até agora tudo era bom, muito bom, e de repente algo não é bom. A solidão não era o plano final. E começa a busca por uma ajudadora idônea, que a gente pode entender como uma parceira que se encaixe perfeitamente com ele. Então, para resolver essa solidão, Deus traz todos os animais até o homem. E essa tarefa de dar nome a cada bicho serve para 2 coisas. Primeiro, mostra a autoridade do homem. Mas o mais importante é que, ao fazer isso, fica super claro que nenhum deles servia. Nenhum era o parceiro ideal. Ou seja, a tentativa de resolver o problema acabou só deixando ele ainda maior. E é aí que a gente chega no ponto alto do capítulo. A solução para a solidão não ia ser encontrada entre o que já existia. Ela ia ter que ser criada. E de um jeito, olha, completamente diferente e bem dramático. O jeito que o texto descreve é quase uma cirurgia, né? Primeiro, um sono profundo. Depois, a remoção de uma parte do próprio homem. E com essa parte, a mulher é formada.
E para fechar, ele a traz até o homem. Tá aí a solução para a solidão. E a reação do Adão? É instantânea. É pura poesia. Ele olha para ela e não vê o outro bicho, ele vê ele mesmo. Uma parte dele. As palavras dele são basicamente a primeira declaração de conexão profunda, de pertencimento, da história. E partindo desse momento, o texto estabelece uma regra fundamental para a humanidade. A união entre homem e mulher cria uma nova família, uma unidade tão profunda que eles se tornam, e essa é a expressão-chave, uma só carne, o que faz todo sentido já que ela veio dele. E o capítulo fecha com uma imagem que é muito poderosa. O casal está num estado de inocência total. Eles estarem nus e não sentirem vergonha não é sobre a roupa em si, mas sobre uma transparência completa, uma abertura um com o outro e com o mundo. É um final de paz, de harmonia, que deixa tudo prontinho para o conflito que a gente sabe que vem a seguir. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Essa história toda estabelece ideias muito fortes sobre ter um propósito no trabalho, sobre liberdade ter limite, sobre como a gente precisa de companhia e sobre um estado original de inocência. O que tudo isso significava para quem ouviu essa história pela primeira vez? E por que será que essas ideias ainda mexem tanto com a gente milênios depois? Bom, essa é a grande questão que fica no ar.